comparando MLP Network e CNN de uma dimensão para a predição de preços de ativos financeiros do índice Bovespa. Este artigo tem como objetivo promover uma comparação entre dois tipos de rede neural, tendo como critério o desempenho dos mesmos em prever preços de ativos financeiros. Para isso, foram utilizados os ativos que compõem o famoso índice Bovespa, que lista as principais ações da Bolsa Brasileira. Todos os dias, vários investidores operam no mercado financeiro em busca de lucro. Só na Bolsa Brasileira já temos por volta de 3,5 milhões de investidores cadastrados, o que ainda é um número bastante pequeno, uma vez que a compra e venda de papéis no mercado financeiro nunca foi um hábito do brasileiro médio. Porém, esta realidade vem mudando rapidamente, ao passo que a revolução tecnológica torna mais acessíveis ferramentas e materiais que auxiliam a operação inteligente no contexto do mercado. Dentre tais ferramentas, os bots de mercado estão em expansão, ganhando vários adeptos, aumentando seu espaço no mercado e sendo melhorados frequentemente. A ideia de que um algoritmo de inteligência artificial, aliado a um pouco de estatística, seja capaz de fazer dinheiro atuando de forma assertiva e automatizada no mercado financeiro é bastante sedutora, seja para entusiastas ou para profissionais do mercado. Este artigo faz uma comparação entre a Multilayer Perceptron Network, MLP, e a Convolutional Neural Network, a CNN, buscando observar se a CNN é capaz de ser tão assertiva ou mais que a MLP, mesmo a utilizando fora do contexto no qual normalmente é empregada, na predição de preços de ativos financeiros. A MLP Network, Multilayer Perceptron Network, é um algoritmo de machine learning bastante versátil e tradicional, que surge a partir da necessidade de se resolver problemas não lineares. Suas aplicações são muitas, mas neste artigo o objetivo é treinar a rede de modo a obter no fim um polinômio capaz de expressar a flutuação do preço dos ativos financeiros ao longo do tempo. A CNN, Convolutional Neural Network, é uma rede neural também bastante conhecida e consagrada. Essas redes funcionam com base em filtros, que servem na prática como reconhecedores de padrões. Eles podem representar círculos, triângulos ou até mesmo faces no contexto de imagens, no qual essas redes são mais comumente utilizadas. Contudo, neste artigo, o objetivo é o de descobrir se esse modelo demonstrar-se-ia também eficiente em um ambiente diferente do qual normalmente é empregado, na identificação de padrões de flutuação de preços de ativos financeiros. Como é calculado a MAP? A MAP é uma métrica estatística capaz de expressar o erro de uma distribuição em comparação com outra. Em nosso modelo, a MAP expressa o erro entre as distribuições preditas pelas distintas redes e o valor real. Montando o experimento. Os dois algoritmos MLP e CNN foram comparados através de 3 parâmetros. Foram eles: MAP, desvio padrão e tempo de treinamento. Os dados foram retirados de 41 ativos do índice Bovespa entre 1º de janeiro de 2014 e 1º de janeiro de 2019. 70% dos dados foram utilizados para treinamento das redes e 30% para os testes. Os dados do treinamento foram organizados em uma janela deslizante de tamanho 10. Como cada instância a ser processada pelas redes neurais, as quais tinham por objetivo prever o preço de fechamento do dia imediatamente posterior ao do último dia processado como entrada pela rede na janela. Na primeira etapa do experimento, é realizado o tratamento dos dados de modo a prepará-los para as redes neurais. Em seguida, os dados são divididos, 70% para treino e 30% para teste. Após o treinamento das redes estarem concluídos, os valores preditos são confrontados com os reais, e assim é calculada a MAP de cada rede em cada ativo. Na segunda fase do experimento, as MAPs são armazenadas e são submetidas a testes. Primeiro, é verificado se as duas distribuições são normais, pois assim poderíamos assumir a normalidade para fazer conclusões. No entanto, se isso não ocorrer, utilizamos o teste não paramétrico Wilcoxon-Sinnet Rank, que não presume a normalidade das distribuições e determina, dado um grau de confiança, se as distribuições são equivalentes ou não. Uma vez com os resultados, buscamos obter conclusões sobre o experimento, através da formação de hipóteses para alguns testes realizados sequencialmente. Primeiro,
buscamos aferir se as distribuições resultantes das previsões das redes neurais eram gaussianas ou não, isto é, se elas eram distribuições normais ou não. Para determinar isso, utilizamos o teste Shapiro-Wilk. Como não conseguimos assumir a normalidade das distribuições, resta-nos verificar se os dados não são equivalentes, através de um teste não paramétrico. Em nosso caso, nós adotamos o Wilcoxon Signed Rank Test. Assim, podemos dizer que a MLP e a CNN são equivalentes, com um nível de confiança de 64,5%. Em suma, isso quer dizer que, dadas as configurações acima explicitadas, a CNN pode ser ou não equivalente à MLP para a previsão de ativos financeiros. Para fazer conclusões mais assertivas a respeito do problema em questão, poderiam ser adotados caminhos para expandir esta pesquisa. O experimento poderia ser realizado com ainda mais ativos financeiros, com a esperança de que podemos obter p-values mais significativos. Poderiam ser experimentados novos parâmetros de configuração para as redes neurais, ou até utilizar outras técnicas no processo de refino dos dados a serem passados como entrada para as redes. Primeiramente, vamos a algumas observações que justificam as escolhas do nosso teste de normalidade e do nosso teste não paramétrico. Nós escolhemos o teste de normalidade Shapiro-Wilk porque os nossos dados eles possuem menos de 50 observações, que seriam essas, os ativos com os quais nós trabalhamos. Por isso, nós escolhemos ele em favor do Kolmogorov-Smirnov. E como os nossos dados de teste eles são identicamente aplicados nos nossos dois algoritmos, os resultados dos dois algoritmos serão amostras pareadas. Então, nós estamos utilizando o teste T-Student pareado, caso as amostras sejam gaussianas, ou o teste não paramétrico Wilcoxon Signed Rank, se as amostras não forem gaussianas. Aqui no código nós estamos importando as bibliotecas que nós utilizamos no nosso algoritmo. Aqui nós temos as funções comuns entre os dois algoritmos. Essa primeira função ela vai criar uma lista com o caminho dos arquivos CSVs que nós utilizamos no treinamento. Essa função ela vai normalizar os nossos valores entre 0 e 1 utilizando o min-max scaler do SciPy. Esta função ela vai separar os nossos dados em uma janela deslizante de tamanho arbitrário que nós escolhemos, que no nosso caso do nosso teste foi tamanho 10. E esse array com as janelas deslizantes vai ser o nosso x e o nosso y será o valor alvo da rede neural. Essa função splitData ela separa os valores entre treino e teste. Esta função calcula o map. E essa função daqui faz a leitura do arquivo CSV de acordo com os parâmetros da data inicial e da data final, vai fazer a filtragem e vai executar as outras funções de cima para retornar os valores já tratados entre treino e teste. Aqui a gente monta o Google Drive. E aqui são os parâmetros que nós utilizamos para o nosso teste. O tamanho da janela foi de 10, o tamanho do treino foi de 70%. A nossa data inicial foi o primeiro dia de 2014 e a nossa data final foi o primeiro dia de 2019. Na nossa MLP nós usamos Hidden Layer de tamanho 50. A função de ativação foi relu. Na nossa CNN nós temos 100 épocas, nós temos batches de tamanho 32 e o nosso alvo para os testes de hipótese foi de 0,05. Agora vamos ao algoritmo da MLP. Aqui tem a função de treinamento, onde eu vou chamar a função MLP Regressor do SciPy e vou fazer o fit baseado nos inputs x e y. Aqui eu tenho a função para fazer a predição baseado no valor de teste que eu passar e vai ser retornado já o meu map e o tempo de execução.
assim como o valor predito. E aqui eu tenho uma função que executa o experimento completo. Na CNN nós temos uma estrutura muito parecida. Tem o algoritmo de treinamento, onde eu chamo a função convolucional 1D do Keras, junto com outras camadas como a Flatten e a Dense. Eu compilo utilizando a função de ativação ReLU na minha camada convolucional. Eu tenho aqui a função para prever valores com a CNN. Igualmente como na MLP já vai me retornar o meu map e o meu tempo de execução. E eu tenho uma função aqui para realizar o experimento completo da CNN. Agora aqui eu executo os experimentos. Eu mostro aqui os resultados. E aqui temos o teste de normalidade do Shapiro-Wilk. Aqui nós verificamos se as amostras elas são gaussianas, que no caso elas não foram. Assim nós não vamos utilizar o teste t-student pareado, mas sim vamos usar o Wilcoxon Signed Rank. E aqui o resultado do Wilcoxon Signed Rank foi de que as amostras são iguais. E aqui no final existe a média e o desvio padrão, assim como o tempo médio de todo o runtime da aplicação.